Olá pessoal, meu nome é Claudemir Nunes e junto com Maurício Santos fazemos parte do canal Reddit em Brasil, focado em compartilhar conhecimento. Hoje vamos falar rapidamente da nova vulnerabilidade que tomou os holofotes de praticamente toda a internet no que tange segurança da informação. Vimos que ela tem um grande impacto nos hosts e nos deparamos com algumas deficiências quando a gente precisa testar essa vulnerabilidade em massa dentro de ambientes corporativos. Muito se mostrou nos vídeos, em alguns blogs, algumas formas de testar ela, mas quando temos apenas um ou dois hosts, né, onde temos já mapeado as nossas aplicações, a gente tem uma forma mais fácil de fazer esses testes. Mas me deparei no cenário onde eu tenho um ambiente muito grande e a gente não tem uma ferramenta hoje que possa testar o ambiente como um todo, primeiramente fazendo um discovery e testando essa vulnerabilidade. A vulnerabilidade que a gente vai tratar hoje, então, é o Log4j, ou também ficou conhecido como o Log4Shell. E vamos então entender um pouquinho sobre o que é o Log4Shell. A gente não vai entrar em muitos detalhes, porque tem muito material saindo na internet, é uma vulnerabilidade nova, então todos ainda estão entendendo na prática como ela funciona, mas o que a gente já sabe é uma falha encontrada na biblioteca que gera logs, né, uma biblioteca do Java que gera logs. Hoje eu recebi um e-mail dessa empresa EcoIT, né, EcoTrust. O intuito aqui não é fazer propaganda de ninguém, mas eu achei muito interessante o post, então, para a gente poder ter um entendimento um pouco melhor. O Log4Shell, então, como detectar e mitigar a vulnerabilidade, o mesmo CVE que a gente já comentou, é uma vulnerabilidade nova, o primeiro exploit foi conhecido no dia 1º de dezembro, e em 9 de dezembro a vulnerabilidade se tornou pública. É uma vulnerabilidade que afeta uma biblioteca de registro do Java, que é a biblioteca mais popular do mundo aí, e a gente sabe que muitos dispositivos executam o Java. Inicialmente ela teve uma classificação de 10 pela severidade, né, que foi observada, e a gente viu ela afetar grandes players, né, grandes aplicações aí de grandes fornecedores também foram afetadas. E o que o Log4Shell faz? O payload que a gente envia, ele é enviado dentro do user agent e não uma consulta direta, né? Então a gente vai enviar os dados para o servidor por meio de algum protocolo. O servidor vai registrar esses dados como uma solicitação, já incluindo a carga maliciosa. Esse aqui é um exemplo de uma carga maliciosa, né, usando um protocolo LDAP. E esse attackerexample.com é uma máquina que o atacante tem controle sobre ela, para a gente fazer um RCE ou somente para detectar. A carga ativa a vulnerabilidade do Log4j e envia uma solicitação para o nosso atacante. Então o que a gente vai fazer? A gente vai, através do user agent, pedir para o nosso alvo fazer uma conexão reversa para uma máquina que a gente tenha domínio. E a gente usa para fazer essa conexão o JNDI, que é o Java Naming and Directory Interface. A partir desse momento, o servidor começa a interagir com uma máquina que a gente tem aí, nosso command control, né? E podemos, nesse caso, estar enviando uma classe maliciosa para o nosso alvo e ele executar alguns comandos dentro do servidor. Como que a gente então pode detectar em alguns cenários? Como sempre, a gente vai executar dentro de o nosso ambiente aqui é controlado. Foram disponibilizados na internet várias máquinas que contêm a vulnerabilidade específica para que seja testado. A gente vai trabalhar com essa máquina aqui. Depois eu deixo toda a descrição de todos os links que a gente for utilizar. Eu achei muito fácil a instalação dessa máquina, ela vai rodar em cima de um Docker, né? Então a gente pode executar uma máquina que contém a vulnerabilidade para que a gente possa estar aí entendendo como ela funciona. A instalação é muito simples, basicamente a gente vai entrar com alguns comandos, né? O comando doc build, a gente executou com esse comando aqui, o build do Docker aqui, claro, lembrando que a gente já tem que ter o Docker instalado. E aqui é o comando para a gente executar. Então aqui a gente tem 3 terminais abertos, a gente vai trabalhar com os 3 em conjunto.
Eu vou colar a nossa seleção aqui. Basicamente aqui a gente já fez o build, já baixou o GitHub, eu não vou perder tempo em passar por essa instalação, né? É uma instalação, como todo profissional de segurança já sabe, fazer o git clone e seguir as instruções aqui do próprio desenvolvedor. Então basicamente o que a gente vai fazer aqui é rodar um Docker, vamos subir um Docker, que tem essa biblioteca do Java, né, o log4j, e ela é vulnerável sim. Então aqui a gente pode ver que o nosso Docker já está executando na porta 8080. A primeira forma que a gente vai testar é do próprio desenvolvedor. Aqui ele traz para a gente algumas formas que a gente possa testar se estamos vulnerável ou não. Eu vou copiar o primeiro comando aqui. A gente vai vir para o nosso terminal. cd/opt log4j-pwm. Então vou listar aqui o diretório para vocês. Esse é o mesmo diretório que a gente está executando o Docker aqui dentro, né, que foi feito. O próprio desenvolvedor ele deixa uma aplicação para testes, né, para verificar uma vulnerabilidade. Então a gente vai aqui executar o arquivo Python dele. Vocês podem estar olhando o conteúdo do arquivo diretamente no GitHub. A nossa máquina aqui, ela está executando então o Docker, ele sobe sempre na nossa rede 172.17.0 e o meu Docker nesse caso ele subiu com IP2. A porta 8080 que a gente já configurou lá em cima. E o host que ele deve voltar à conexão, então seria o nosso servidor de Command Control 192.168.200.112. Então vamos testar aqui, ó. A gente pode ver então que a primeira execução, o próprio fornecedor aqui do Docker que tem a vulnerabilidade, ele trouxe para a gente aqui e a gente pode ver que são 3 itens que a biblioteca ela vai logar dentro do servidor. Um deles é o User Agent, né? E dentro do User Agent a gente pode ver que ele fez uma nova chamada usando o protocolo do próprio Java para o nosso servidor de comando, ou seja, ele devolveu para o nosso servidor uma conexão com um payload aqui solicitando a versão do Java disponível. Qual que é a versão do Java que está executando nesse Docker? E aqui a gente pode ver que o retorno, né, que foi extraído é que o Java dentro desse Docker está sendo executado na versão 11.0.13. Então essa é uma das formas de testar. A gente pode estar mudando esse payload. O próprio desenvolvedor deixa alguns outros, mas não é o foco da nossa aula aqui agora. O próximo meio de detecção é uma ferramenta que é muito conhecida, é o Nuclei. Então já existem alguns plugins do Nuclei para que a gente possa fazer a detecção da nossa máquina se ela é vulnerável ou não. Eu ainda estou analisando como que o protocolo está se comportando, né, como que o payload que o desenvolvedor fez, ele se comporta. Para ambientes como o nosso, controlados e de teste, a gente pode estar usando fontes externas como o dnslog.cn, que é um logger da China, né? Então a gente pode estar usando sem medo. Mas em ambientes aí corporativos, eu prefiro a última forma que a gente vai ver nessa aula aqui. O Nuclei então foi desenvolvido um template para ele, eu vou deixar também na descrição do vídeo aqui, a gente tem o template do Nuclei que pode ser executado. A gente vai executar no mesmo Docker aqui, então 17.02, a porta 8080. Vamos ver como ele se comporta. Aqui a gente pode ver que também no User Agent ele enviou, né, complementando com Mozilla aqui, mas ele também faz uma requisição para um logger externo. Então a gente pode ver que ele está fazendo algumas requisições para um logger externo, vai coletar essa informação e aqui ele nos diz que foi detectado o log4j. Já validei se, por exemplo, a gente tentar executar no Google para eliminar falsos positivos e o Google diz que não tem a vulnerabilidade. Então esse template do Nuclei aparentemente está validando de forma correta quando a gente tem a vulnerabilidade. Aqui só para exemplo, a gente vai executar aqui no Google.
para mostrar que o template ele não está apontando falsos positivos nesse primeiro momento. O Google então acusou como não vulnerável. Essas detecções elas são mais automatizadas, elas são um pouco mais simples de serem executadas. Porém, eu sempre tenho muito receio em materiais prontos que a gente pega na internet. Como que a gente então pode testar sem ter medo, né, de que a gente está sendo aí passando alguns logs, passando algumas informações a quem a gente não devia, por ser um ambiente corporativo? Eu vou subir aqui nessa tela aqui um callback nosso, né, interno com o Netcat. Então aqui é na porta 8443, a opção "-k" para manter a minha conexão aberta. E a gente pode então utilizar o cur. Sim, a ferramenta cur, ela pode ser utilizada para a gente fazer uma requisição para o nosso servidor e passando um user agent, que é o nosso servidor de command control. Então a gente vai estar dentro da nossa própria rede trafegando, vamos testar o servidor 172.17.02 e o callback não vai para fora, a gente não vai enviar log para ninguém. A gente vai então estar atuando dentro da própria rede. Essa é uma forma muito segura de se fazer esse tipo de teste. Esse é o foco dessa aula, passar para vocês algumas formas de detectar a vulnerabilidade para que ela possa ser corrigida, mas que a gente não esteja aí entregando algumas informações de bandeja para outros atacantes. A gente pode ver então que o cur ele fez uma requisição simples, limpa, mas a gente acabou aqui no nosso command control recebendo sim uma conexão do Docker aqui em cima. Então isso já valida para a gente que a máquina 172.17.02 ela está vulnerável. Poxa, mas como que a gente vai testar isso em massa? Eu tenho um ambiente muito grande. Esse é o cenário que eu me deparei e a gente então encontrou também o pessoal desenvolvendo alguns módulos NSE para o Nmap. Eu gostei muito dos módulos e aqui vale um ponto de atenção. Muito eu tenho visto a vulnerabilidade sendo tratada no HTTP, mas a gente pode ter outras aplicações, a gente tem que ficar de olho, que possam estar usando essa biblioteca. Esse GitHub que a gente encontrou aqui, ele está desenvolvendo alguns scripts do NSE para outros tipos de protocolo, para outras aplicações e não só HTTP. Então é bom a gente ficar de olho nas outras aplicações, porque provavelmente nos próximos dias aí a gente vai ter grandes surpresas. Basicamente o que a gente vai fazer aqui então é fazer o clone do GitHub e vai executar um Nmap simples aqui. Vamos cancelar essa conexão aqui. Aqui a gente já viu, vou dar alguns enters para o shell ficar um pouco mais limpo. Vou colar aqui. Então o que a gente fez aqui? Basicamente a gente baixou a biblioteca do GitHub que foi feita. Para esse exemplo, sim, a gente vai usar somente o HTTP, mas reforço, vamos ficar de olho nas próximas. E aqui a gente passa o caminho do nosso script NSE que a gente baixou e o argumento, que é o payload que a gente quer. Nesse caso, eu estou mandando ele voltar o callback da mesma forma que a gente fez o cur para a nossa porta aqui do callback para identificar. Por que eu gosto muito dessa parte do Nmap? Porque ela vai estar, eu consigo testar o meu ambiente em massa, né? Eu posso dentro do Nmap setar as portas que eu quero, um range enorme de rede e mandar essa execução ser feita em larga escala. Porque em alguns cenários de grandes ambientes corporativos eu não consigo testar manualmente com o cur um a um. Né? A gente tem uma aplicação no host A, o host A tem a porta 80 com uma aplicação, a porta 8080 com outra aplicação, então a gente não consegue fazer isso em grande escala com o cur. O Nmap, nesse caso, com esse módulo, ele veio para nos ajudar e funciona muito bem. Executando aqui, a gente pode ver que já recebeu aqui a conexão e já trigou aqui no nosso callback também, apontando que o host 172.17 está tentando conectar com a gente. O Nmap ainda nem acabou aqui. Aqui agora a gente pode ver o resultado, porta 8080. Né? Então se a gente passar um range de rede aqui, /24, por exemplo, se tivesse outras máquinas vulneráveis, ele também estaria trigando aqui
Como que a gente identifica quem que é o host que vai estar vulnerável? O NSE, nesse momento aqui, ele não está dizendo, olha, o teu host é vulnerável, mas toda máquina que pingar aqui, que é tentar abrir a conexão com o nosso NCAT aqui, a gente já sabe que ele está fazendo por intermédio dessa biblioteca vulnerável. A gente vai então executar novamente aqui, a gente pode ver que ele vai receber uma nova conexão. Então cada host ele abriria uma conexão com o nosso Netcat e a gente então teria, pegando o nosso Netcat, quais são os hosts que estão se conectando com ele e fazendo a tratativa da correção. Lembrando que as versões vulneráveis, né, então são da 2.0 beta 9 até a 2.15. Aqui uma ressalva, muito ouvi ser aplicado o patch para a versão, né, foi atualizado para a versão 2.15, porém ela não corrige integralmente a vulnerabilidade. O que mais está sendo cotado como correção completa é que seja atualizado para a versão 2.16. Então esse foi mais um conhecimento compartilhado com vocês aqui pelo canal. Nos apoiem curtindo e compartilhando esse conteúdo. Até o próximo vídeo.